Converso agora com o professor Franz Petruccelli, mestre em Administração e Ciências Contábeis, professor da Newton Paiva Wyden. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, ouvintes, muito obrigada, Rádio 98 News aí, pela essa oportunidade e por tratar de um tema tão interessante aí para a população. Sem dúvida. Professor Franz, começando pelo cenário atual, o que esse pequeno avanço aí do índice de confiança empresarial revela para a gente sobre esse momento na economia brasileira? Bom, primeiro a gente precisa analisar um pouquinho o cenário, né? Nós estamos ainda no mês de junho, né, metade do ano, aquele início de ano turbulento, onde a gente paga muitas contas, né? Tem o IPTU, tem a escola, tem o IPVA, entre outras contas que ficaram acumuladas no final do ano, que tiveram as férias, né, de janeiro, material escolar, aquelas continhas estão sendo encerradas, aquelas que elas foram divididas de 2, 3, 4, 5 vezes no cartão de crédito aí. Acredito, tá, que seja um momento mais moderado. Por quê? Porque nós temos várias incertezas geopolíticas, econômicas no cenário mundial aí. Principalmente essa questão do tarifaço imposto pelo Trump recentemente aí. Professor, a FGV apontou uma discreta melhora nas expectativas, né? E alguns sinais aí de resiliência. O senhor acredita que já é possível a gente projetar uma tendência de retomada? Ou é algo passageiro? Para essa época do ano, sim, é possível pensar nessa retomada, tá? Mas o que acontece? Vamos pensar no dia a dia do brasileiro e das famílias brasileiras aí. Tá? Várias saíram daquelas continhas do início do ano, né? Várias famílias estão se adaptando. Opa, agora nós temos dinheiro, sobrando um pouquinho de dinheiro em caixa aqui. Isso gera um otimismo sem sombra de dúvidas, né? Para o empresariado aí, ok? Mas vale ressaltar, né, que devido ao, né, a grande preocupação hoje em dia, vamos dizer assim, internacional, que essa questão das tarifas que estão sendo impostas, essas tarifas comerciais estão sendo impostas pelo governo Trump e que está afetando vários países no mundo. Nós também temos o problema também da nossa taxa Selic, que está 14,75, se não estiver enganado, o que aumenta, né, essa incerteza, né, para a economia continuar girando de forma contínua aí, como perante um planejamento prévio aí. Então, né, temos que tomar cuidado. Existe um crescimento moderado? Existe, mas esse crescimento moderado, a qualquer momento, ele pode dar uma pausa, porque nós temos várias incertezas, né, mundiais que afetam diretamente aonde? O nosso Brasil, as famílias brasileiras. Professor Franz, esse índice de confiança empresarial, ele é quase um patamar psicológico, digamos assim, né? Esse patamar dos 100 pontos aí para o mercado. Como é que essa percepção de melhora entre os empresários pode impactar decisões como investimentos, contratações, às vezes até expansão nos negócios? Ótima pergunta, ótima pergunta. Tá? O empresariado brasileiro ele fica mais otimista, né, perante esse índice aí. Tá? Esse índice é um índice de referência para o otimismo do empresariado brasileiro. Mediante esse risco, esse índice, o que acontece? O empresariado pode, por exemplo, comprar uma quantidade maior de volume de determinado item, um preço muito mais em conta, tá? De modo que propicie para ele o quê? Uma taxa, um lucro melhor do que os anos anteriores aí. Alguns empresários brasileiros, mesmo com, né, um certo nível de endividamento aí, eles estão confiando o seguinte: olha, esse é o momento que a gente tem que aproveitá-lo da forma mais sábia possível. Como? Proporcionando serviços e produtos com o melhor benefício possível, desde que tenha o quê? Aquele custo reduzido. Então, com um capital em mão, por parte desse empresariado, ele consegue negociar em melhores condições. Existe uma incerteza fiscal? Existe uma instabilidade? Existe, né? Igual eu citei anteriormente aí. Mas, para o empresariado brasileiro, é visto com bons olhos, porque a população está tomando um oxigênio, está saindo daquele período crítico do início do ano e está partindo para um novo momento, né, do meio do ano para o final do ano aí. A gente tem entre os setores pesquisados, na indústria, comércio, serviços e até a construção civil,
existe algum desses setores que esteja puxando essa confiança mais alta, puxando para o alto essa confiança? Boa pergunta, tá? Recentemente eu até fiz uma pesquisa a respeito disso e percebi o seguinte, né? O programa Minha Casa Minha Vida, de uma certa maneira, né, a construção civil aí, tem elevado essa confiança. Por quê? Né, quem sustenta a pirâmide como um todo é a base, é o nosso trabalhador. É o nosso trabalhador. Então, está tendo mais renda, vamos dizer assim, né, num fluxo mais contínuo para quem? Para esse trabalhador. Mesmo que um salário, uma renda pequena, mas ele está mantendo aquela renda, né, no maior período de tempo aí, ok? Então, a indústria civil, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, tem gerado o quê? Né, um salário para uma quantidade maior de trabalhadores do nível operacional ali, né, especificamente ali da construção civil, tá? O que tem proporcionado essa satisfação, esse índice de confiança por parte do empresariado aí, ok? Especificamente, o comércio, por exemplo, também tem melhorado bem, tá? Por quê? Né? Aquela desconfiança inicial pela pelo aumento da taxa da Selic e até mesmo pela questão das tarifas impostas aí a nível internacional aí pelo governo Trump aí para os outros países para determinados tipos de produtos, também deu uma estabilizada e a gente está, a gente está analisando melhor qual vai ser o melhor caminho aí. Está gerando mais consciência, vamos dizer assim. Muito bem, esse foi o professor Franz Petruccelli, que é mestre em Administração, Ciências Contábeis, é professor da Newton Paiva Wyden. Muito obrigada, professor, por mais uma vez atender a 98 News. Nos falamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço a 98 News aí pela oportunidade, tá? E vale lembrar, se puder guardar um pouquinho de dinheiro de forma sábia e só utilizar no momento certo, segue uma dica importante aí. Uma ótima tarde para todos. Obrigada, é uma dica que a gente tem que levar para a vida, né?